Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso preparatório CPA20 que mais aprova em todo o Brasil. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da Mi Banco Educação, e vim lembrar você que nesta playlist você tem acesso a todas as aulas do edital CPA20 para a sua preparação. Você pode complementar os seus estudos e a sua preparação na plataforma Eu Me Banco, onde você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha com respostas em vídeo, onde o nosso intuito é ter questões muito difíceis para treinar a sua capacidade de raciocínio e principalmente para você treinar difícil e a prova ficar simples. Além disso, nós te damos um caderno de questões dissertativas, algo completamente diferente que vai ajudar você a memorizar o conteúdo. E você terá acesso também ao nosso suporte especializado de WhatsApp com professores, para tirar qualquer dúvida que você tenha. Tudo isso por apenas R$ 49,90 mensais no modelo de assinatura, onde você cancela sem carência nenhuma. Passa na prova e cancela. Bora dar sequência no módulo conhecendo a Assembleia Geral de Cotistas, que são separadas em duas, a AGO e a AGE. Você vai entender as diferenças e quando elas são aplicáveis também. A AGO é a Assembleia Geral Ordinária e a AGE vai ser a Assembleia Geral Extraordinária, certo? Então, quando elas são aplicáveis. Nós temos aqui somente uma Assembleia Geral Ordinária, que são as demonstrações contábeis. Essa AGO, ela deve obrigatoriamente acontecer pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano, o Fundo de Investimentos deve realizar a Assembleia Geral Ordinária a fim de mostrar para os cotistas as demonstrações contábeis do fundo. E tem todo um procedimento específico para a convocação dessa Assembleia que nós vamos ver no próximo slide, tá? Antes, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre a AGE, Assembleia Geral Extraordinária, quando elas devem e podem acontecer. Substituição do administrador, gestor ou custodiante. Sim, são fatos extraordinários e deve-se convocar uma Assembleia Geral Extraordinária. Administrador, você já conhece, é o responsável legal pelo fundo. É aquela pessoa jurídica que tem um CNPJ, que responde por tudo com relação ao fundo. Pode ser um banco, uma distribuidora ou uma corretora. Então tá, você compra cotas de um fundo de investimento, onde o Itaú é administrador. Beleza, você tem confiança no Banco Itaú, ele vai fazer a administração, faz a gestão também, tá tudo certo. E de repente, do nada, você abre lá a sua conta, vai dar uma olhada no seu fundo e não é mais o Itaú que está fazendo a administração. É um banco que você nem conhece. Então não pode acontecer isso. Para que haja a troca, a substituição, seja de administrador, seja de gestor, que é o craque do time, aquele que compra e vende os ativos, ou até mesmo de custodiante, que faz a guarda, a custódia das cotas e dos ativos, deve-se convocar antes a AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Fusão ou incorporação. Legal, você comprou cotas de um fundo e esse fundo vai ser comprado, vai ser adquirido por algum outro fundo. Pode acontecer isso? Sim, pode, mas antes deve passar também pela Assembleia Geral Extraordinária. Aumento da taxa de administração. Tá, você comprou cotas de um fundo, você leu lá todas as informações da lâmina de informações essenciais e viu que a taxa de ADM deste fundo é 0,5% ao ano. Olha só que interessante. 0,5% ao ano, não paga taxa de performance, não tem taxa de ingresso, não tem taxa de saída, gestor é bom, objetivos e políticas legais, rentabilidades passadas boas, está te entregando um resultado legal também atualmente. Só que de repente você dá uma olhada no valor da cota, na sua rentabilidade e percebe que tem alguma coisa estranha. Porque simplesmente, de repente, eles aumentaram para 2% ao ano a taxa de ADM. Pode isso? Não. Eles podem sim aumentar, mas antes deve convocar a Assembleia Geral Extraordinária. Aqui é ponto muito importante, porque eu marco somente o aumento. Vamos pensar o caso contrário. Você comprou cotas de um fundo onde a taxa de ADM é 2% ao ano, certo? E se o fundo falar o seguinte, para que a gente possa captar mais recursos, vamos reduzir essa taxa para 1% ao ano. E quem já é nosso cotista vai ter esse benefício também. Quem já é nosso cotista vai começar a ser taxado em 1% ao ano apenas. Nós vamos reduzir pela metade. Eles precisam convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para falar de um benefício que você vai ter?
Não, muito provavelmente eles vão emitir um fato relevante via e-mail e te mandar. Mas não precisa convocar uma assembleia para te dar um benefício. Somente se for para aumentar a taxa. Aí faz sentido. Outro ponto, alteração da política de investimento. Política é diferente de objetivo. Você vai ter uma aula separada disso, mas já vamos conhecer. Objetivo. O objetivo desse fundo é superar o Ibovespa. Certo? Qual é a política? Ou seja, como que ele vai superar o Ibovespa? Ele vai comprar ações small caps, que possuem uma volatilidade muito maior e eles podem sim ultrapassar o Ibovespa. Legal, você entra nesse fundo. Só que de repente ele muda a política. O objetivo ele não muda, ainda é superar o Ibovespa. Mas ele deixa de comprar small caps, que são ações de empresas menores, e passa a comprar outro tipo de ativo para tentar superar o Ibovespa. Pode ser feito isso? Sim, mas deve-se convocar a Assembleia Geral Extraordinária para fatos extraordinários. Emissão de novas cotas é um fundo fechado, certo? Fundo fechado você comprou no início e você vai sair no vencimento. Mas, durante esse período, eles colocaram novas cotas no mercado. Eles podem fazer isso? Pode também, desde que tenha Assembleia Geral Extraordinária. E qualquer alteração no regulamento, obviamente, também deve ser convocada a Assembleia Geral Extraordinária. Ponto importante que pode cair na sua prova também, e pode ser até uma pegadinha. Qualquer alteração em regras e normas para os fundos não precisa de Assembleia Geral Extraordinária. Então pensa, a CVM é o órgão que ele é regulador, certo? Fica ao lado do Banco Central, mas é uma autarquia federal sem subordinação. Então, ela sobe, às vezes, ao lado do Conselho Monetário Nacional e cria regras e normas para títulos e valores mobiliários. Você já viu isso lá no primeiro módulo, certo? Então, nós temos várias ICVMs, Instrução CVM, para tratar sobre fundos de investimento. Vamos supor que uma das regras que nós temos, que existe, você vai conhecer, é: para que um fundo seja considerado fundo de ações, deve-se aplicar, no mínimo, 67% do patrimônio líquido em ações. Se o fundo aplicar 50% em ações, não é fundo de ações. Se aplicar 67% ou mais, opa, beleza, aí é considerado fundo de ações. Vamos supor que a CVM, de repente, resolve mudar. A partir de mês que vem, a regra vai ser outra. Para ser considerado fundo de ações, deve-se aplicar 80% em ações. Isso não aconteceu e não existe, tá? É somente um exemplo para que você entenda. Houve uma mudança na regra da CVM e aí vem a pergunta que pode cair na sua prova. Para esse fato, deve ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária? Não precisa. Não precisa porque não tem o que o fundo fazer. Não vai valer a pena, não tem o porquê convocar uma assembleia, os cotistas se reúnem, aí o fundo pega e fala, nós tivemos uma regra da CVM, agora de 67 nós temos que aplicar 80% em ações para continuar sendo considerado fundo de ações. Alguém tem algo a dizer? Não tem o que ser dito. O fundo vai continuar sendo de ações. Então ele vai seguir a regra, vai seguir a norma, a lei. O que pode acontecer e vai acontecer, obviamente, é novamente emitir um fato relevante via e-mail e comunicar o cotista. Comunicar, porque não tem como ser alterado. É uma regra, uma norma, uma lei da CVM. Certo? Agora sim nós vamos falar sobre a convocação da Assembleia Geral Ordinária, que deve acontecer uma vez ao ano, pelo menos. Deve ser feita por correspondência encaminhada a cada cotista. Pode ser convocada por administrador, gestor, custodiante ou então um único cotista ou um grupo de cotistas, desde que ele sozinho ou esse grupo tenham mais do que 5% das cotas. Então tá, uma vez por ano, o administrador realiza realmente as demonstrações contábeis na Assembleia Geral Ordinária. Mas vamos pensar que o gestor, o custodiante ou até mesmo você, cotista, está achando alguma coisa estranha. Caramba, tá errado esse patrimônio líquido que eles estão divulgando, não estou entendendo como está sendo as demonstrações contábeis, está me parecendo ter algo errado. Você pode convocar uma assembleia? Pode, desde que você tenha 5% ou mais das cotas ou que você se reúna com vários cotistas e aí esse grupo de cotistas possuam
5% ou mais das cotas, tá? Isso é possível sim. Presença de qualquer número de cotistas, então para a AGO, a Assembleia Geral Ordinária, acontecer, pode ter 1, 10, 1.000, 100.000, todos ou nenhum cotista, e ela vai acontecer mesmo assim. No máximo, aqui os prazos são muito importantes, tá? Então, olha só. No máximo, 120 dias após o término do exercício social. Certo? Faltou o social aqui, é que eu tenho na outra parte do slide, já vai chegar lá. Mas já anote que é exercício social. Então, quando chegamos no exercício social, você vai ver o que é exatamente, você tem como fundo, você é administrador, tem 120 dias para realizar de fato a Assembleia Geral Ordinária. Certo? No mínimo 10 dias de antecedência em relação à data da realização. Então, você deve convocar a Assembleia com no mínimo 10 dias de antecedência. E no mínimo 15 dias após a divulgação das demonstrações contábeis. Mas isso fica mais fácil se eu trouxer um fluxo para você. Olha só, no dia 31/8, agosto, eu tenho o término do exercício social. Eu vou tirar, né, vou sair aqui um pouquinho da tela, para que você possa ver aqui a diferença entre exercício fiscal e exercício social, tá? Exercício fiscal é o último dia útil do ano. Já exercício social é uma data determinada pela empresa ou fundo para fazer o levantamento do seu ativo, passivo, patrimônio líquido após 12 meses de atividade. Então, é exatamente isso. Esse fundo escolheu como término do exercício social 31/8. Chegou o dia 31/8, eles vão parar, vão pegar 12 meses para trás, fazer as contas, realizar as demonstrações contábeis para mostrar como está o fundo na Assembleia Geral Ordinária. A partir deste momento, do término do exercício social, que aí nós temos essa primeira regra. Até 120 dias, 4 meses, pode ser realizada a Assembleia Geral Ordinária. Nesse caso, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, até dia 31/12, poderia ser realizado o AGO. Tá, mas no dia 1º do 10, aqui, ó, 1/10, 1 de outubro, o fundo resolveu divulgar as demonstrações contábeis. Então, no dia 31/8, eles pararam, pegaram 12 meses para trás, fizeram todas as contas. E aí, no dia 1º do 10, 1 de outubro, já tinha todas as contas feitas, a demonstração contábil estava pronta, então eles divulgaram para os cotistas. Mandaram por e-mail, mandaram por correio, para que todos tivessem acesso, lessem os documentos e chegassem preparados na Assembleia Geral Ordinária. Aí nós temos a segunda parte, a segunda regra. A partir desse momento, a partir do dia 1/10, deve-se esperar 15 dias para realizar a Assembleia. Então, no dia 1/10, divulgou. No dia 2, pode ter Assembleia? Não. E no dia 5? Não. No dia 10? Não. Pode ter Assembleia a partir do dia 16, 15 dias depois. Por quê? Vamos pensar. Dia 1/10, eu já tenho as demonstrações e eu, fundo, mando para todos os cotistas. Aí eu falo assim, tá, eu vou mandar hoje, dia 1, e no dia 3 eu já vou realizar a Assembleia Geral Ordinária. Pode ser que os cotistas nem tenham recebido ainda. Não deu tempo deles receberem, não deu tempo deles lerem, então vai ser injusto. Todos eles devem estar com os documentos em mãos e também já ter lido, acompanhado para chegarem preparados. Então, por isso, esse prazo de 15 dias após a divulgação deve ser esperado, tá? Certo. Só que o fundo ele vai esperar somente 15 dias. Então, dia 31/8, pararam, 12 meses para trás, realizaram as contas. Dia 1/10, divulgaram as demonstrações contábeis, mandaram por e-mail. E aí falaram, ó, no dia 16/10, vai rolar a Assembleia Geral Ordinária de fato. 16/10. Entra o último prazo. 10 dias de antecedência para a convocação de fato. Então, a convocação tem que ser entre o dia 1 e o dia 6. Porque dia 16 vai ser a Assembleia. Daqui para cá, nós temos 10 dias. Então, entre o dia 1 e o dia 6, teria que ser convocado de fato a Assembleia Geral Ordinária, tá bom? Lembra desses prazos, que é bem importante para a sua prova. Lembra que a Assembleia Geral Ordinária deve ser realizada ao menos uma vez por ano. Lembra de todas as Assembleias Gerais Extraordinárias, quando elas devem e não devem acontecer. Este ponto aqui é bem importante também.
qualquer cotista pode convocar uma Assembleia Geral Ordinária ou uma Assembleia Geral Extraordinária, desde que ele sozinho ou um grupo tenha 5% ou mais das cotas, tá bom? Todas as informações importantes para a sua prova já estão disponíveis aqui nessa aula sobre a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. E agora eu vou preparar outra aula para você e te encontro lá. Você acabou de assistir uma aula muito importante para a sua aprovação e eu vim te contar uma coisa muito importante. Na plataforma de estudos da Eu Me Banco Educação, você tem acesso a mais de 1000 questões de múltipla escolha, que ajuda você a fixar o conteúdo e também a entender a linguagem da prova. Você também tem acesso a mais de 120 questões dissertativas. São questões bem diferentes que ajudam você a memorizar o conteúdo. Isso faz parte, inclusive, da metodologia P3A da Eu Me Banco, que mais aprova alunos em todo o Brasil. Além das questões, você também tem acesso na plataforma de estudos a um suporte especializado de professores que vão tirar todas as suas dúvidas pensando na sua aprovação. Para você se inscrever é muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link e pode fazer a sua assinatura mensal por apenas R$ 49,90 por mês.